Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 17. O que é o arrebatamento? Paulo escrevia para os Tessalonicenses, no século I, uma comunidade de crentes que sofria perseguições e vivia a expectativa de iminente volta de Cristo. Eles estavam preocupados com os irmãos que já haviam morrido, temendo que estes fossem privados da promessa do Senhor. Por isso, Paulo explica que os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, para mostrar que a morte não seria impedimento à participação no reino. Esse anúncio não tinha um foco, um arrebatamento físico de corpos, como se tratando das informações, de pregações, de evangelismos que hoje se anuncia. Mas o resgate das almas da morte. Conforme João capítulo 5, versículo 28 ao 29. Vamos ler João capítulo 5, 28 a 29. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Não maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Jesus havia anunciado que sua obra culminaria na vitória sobre o Hades. Por exemplo, em Hebreus, capítulo 9, e o versículo 26. Hebreus, capítulo 9, e o versículo 26, nos diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Se afirma que Cristo, na consumação dos séculos, ou seja, ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo, ligando sua vinda ao cumprimento do juízo final. A igreja primitiva entendia que essa promessa estava para acontecer em seus dias. Não por acaso, Paulo diz, nós, os que ficarmos vivos, porque se ele mesmo se incluía entre os que veriam essa manifestação. Portanto, o que era a morte na visão bíblica? Quando a Bíblia fala de morte no contexto escatológico, não se limita ao fim biológico da carne. A morte era um império que aprisionava as almas no Hades, separadas de Deus. O seu aguilhão era a lei, porque ela imputava pecado.
É como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Enquanto a lei ela permanecia, o pecado era contado, e a morte tinha poder de manter os homens cativos. Isto é, a morte espiritual, não a morte biológica. Portanto, assim, quando Paulo fala de ressurreição, ele está se referindo a tirar os filhos da prisão da morte, não apenas de um túmulo físico. Porque Paulo pregando também aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, Romanos, capítulo 5, versículo 12, nos diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Além de que Romanos também, capítulo 3, versículo 23, já nos diz direto: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se eles pecaram, obviamente, morreram espiritualmente. E aí é onde está a necessidade do arrebatamento. Não para acolher corpos físicos e levar para o céu, não. Mas para restaurar uma vida que estava no poder da morte espiritual por causa do pecado da lei de Moisés. E assim restaurar para uma vida eterna e um corpo glorificado. Portanto, por isso ele declara, o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 2, 14, versículo 14 e 15. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e o 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ou seja, então em 1 Tessalonicenses, onde nós já lemos, ele fala claramente: porque o mesmo Senhor descerá do céu. Em 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16. Descreve o momento em que Cristo, já entronizado, executa a vitória que sua cruz garantiu, retirando o seu povo do domínio da morte espiritual e estabelecendo na esfera o seu governo. Esse império da morte não é apenas o ato de morrer, mas o regime jurídico em que a morte reinava por causa da lei. Nós não estamos tratando de morte física biológica, estamos tratando da morte espiritual, das quais houve a necessidade do arrebatamento. Como diz o 1 Coríntios, que nós já lemos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Através do pecado é que a morte ela reinava. Amém?
Portanto, a lei imputava a transgressão, gerando culpa e morte. Ao abolir a lei, então, Cristo neutralizou a base de operação da morte. Havendo riscado a célula e encravando na cruz, como diz Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2 e o versículo 12. Sepultados com ele no batismo, capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando na cruz. Mostra o cancelamento do título que nos condenava. Por isso, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, como Paulo descreve em Colossenses capítulo 1, versículo 13. No nível existencial, o império da morte parece como alienação e escravidão ao medo. Como diz Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Isto é, aponta que, mesmo respirando, o ser humano vivia morto espiritualmente, enquanto que é regido por culpas e separação. Por isso, a obra é também libertação do pavor da morte. E assim, pela morte, aniquilasse o que tinha império da morte e livrasse todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus capítulo 2, 14 e 15. O arrebatamento, então, é o ato pelo qual o rei, que é Jesus Cristo, toma seus súditos das mãos da morte. Não um espetáculo de corpos subindo nas ruas, como nós já ouvimos falar muito aí pelos alguns pregadores futuristas. Na verdade, Jesus Cristo falou algo muito importante e precisamos fazer comentário disso. Foi quando Jesus Cristo disse que dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém nos arrebatará da minha mão. Do ponto de vista pactual, sair do império da morte é sair da jurisdição da lei de Moisés. E Cristo pôs fim a isso, tirando, resgatando, arrebatando todos que estavam no poder da morte. A morte adâmica, das quais todos os homens, todo ser humano ficou submetido. Como nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo 12. E Jesus Cristo pôs fim. O que diz Romanos capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Fim aqui não é uma meta apenas, é término do regime condenatório. Assim, o pecado como transgressão da lei teve seu status destruído, como diz Romanos capítulo 7, versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, porque sem a lei o pecado está morto.
Isto é, sem lei imputando culpa. A morte perde seu aguilhão. Como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Mas a graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso muda a condição humana de ponta a ponta. Antes, o medo produzia a escravidão espiritual, penitências individuais como tentativas de mitigação. Depois do ato régio de Cristo, a vida é vivida depois da vitória, não em busca dela. Agora o que acontece? Romanos capítulo 8, versículo 1, ele fecha esse cerco com algo muito importante, que nos diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação? Porque não tem mais lei. A lei que imperava tinha o império da morte, tinha o império da acusação, tinha o império do medo, tinha o império do julgamento. Portanto, a Bíblia diz claramente, o apóstolo Paulo falando aos romanos, porque, ou seja, que não há nenhuma condenação. Tudo isso acontece porque já nascemos justificados. É o que diz Romanos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Pois é. Então, mas as pessoas, alguém pode até indagar ou questionar uma situação como, por exemplo, mas as pessoas ainda morrem fisicamente. Como dizer que a morte foi vencida? A Escritura distingue entre morte como poder pactual, ou seja, a morte espiritual. Nós não estamos tratando de morte física, a morte biológica. O império que exigia a alma, ou seja, e o termo biológico desta vida, a morte física, ela continua tendo, entendeu? As suas, como ele disse, o seu ofício, né, vamos dizer assim. As pessoas continuam morrendo, obviamente que sim, porque nós estamos tratando de morte espiritual. A vitória de Cristo não significou abolir a passagem biológica, a morte física, não. Mas sim, a morte de Jesus Cristo, ela invalidou o poder acusatório da morte espiritual e o cativeiro pós-morte. É como diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém? Portanto, depois da morte espiritual, tendo sido vencida por Cristo, chega o momento em que nós podemos dizer alegremente e regozijar por isso,
que nós estamos sentados nas mansões celestiais, nas regiões celestiais, como diz Efésios 2, versículo 6. Efésios capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Descreve uma mudança de jurisdição. Fomos tirados do foro da morte e colocados na esfera do governo do Cristo entronizado. Amém? Portanto, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra, nós, até esse momento, nós examinamos a palavra de Deus através do que tem sido fornecido aqui, da palavra extraído dos escritos bíblicos, que o arrebatamento foi algo que houve sua importância no passado, justamente para que arrebatar, transformar os irmãos que estavam no estado de morte espiritual para a vida eterna, porque tinham sido rompidos pela morte espiritual. E graças a Deus por este bom momento. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se já é inscrito, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Amém.